Algo incomum está vindo em nossa direção. Um objeto alienígena ancestral, que neste exato momento está em rota de colisão aparente com o nosso Sol. Há um mês, os maiores olhos da Terra, nossos mais poderosos telescópios, estão fixados nele. Buscavam respostas, mas o que encontraram apenas multiplicou as perguntas. E agora, o tempo está se esgotando. Em breve, ele desaparecerá de vista, engolido pela ofuscante luz da nossa estrela. Resta-nos um enigma cósmico para desvendar. O que é essa coisa? E por que ela está agindo de uma forma que desafia tudo o que sabemos sobre o universo? Oficialmente, ele é conhecido como 3I Atlas. O 3I significa terceiro objeto interestelar, ou seja, ele não é daqui. Veio de uma daquelas minúsculas estrelas que pontilham o céu noturno. Não sabemos qual, mas temos quase certeza que o 3I Atlas é um viajante de um local antiquíssimo da Via Láctea. Um sistema solar que pode ser 2 vezes mais velho que o nosso. Esta é apenas a terceira vez que testemunhamos a passagem de um desses visitantes. O primeiro foi o Oumuamua, aquela rocha maluca em forma de charuto que invadiu nosso sistema em 2017. Ainda não temos a menor ideia do que era aquilo, mas sabemos que era bizarro. E o 3I Atlas, meus amigos, promete ser ainda mais estranho. Depois, tivemos o 2I Borisov, o irmão do meio subestimado. Ele se comportou como um cometa. E provavelmente era um cometa. Mas um cometa de outra estrela. Ainda assim, fascinante. Mas o 3I Atlas rapidamente se tornou nossa melhor chance de estudar um objeto genuinamente alienígena. E prepare-se, quanto mais aprendemos, mais misterioso ele se torna. Foi avistado pela primeira vez, oficialmente, em 1º de julho de 2025, pelo sistema Atlas. Por isso, o nome. Naquela época, estava entre as órbitas de Júpiter e Marte. Mas a história é ainda mais longa. Descobrimos que o 3I Atlas já havia sido visto em 7 de maio de 2025, pelo satélite TESS, que estava ocupado procurando planetas distantes. Ele nem percebeu nosso novo vizinho na época. Mas quando essa primeira imagem foi capturada, o objeto já estava entre Saturno e Júpiter. Isso nos dá uma ideia assustadora de sua velocidade. As sondas Voyager da NASA levaram até 23 meses para alcançar a órbita de Júpiter. O 3I Atlas estava perto de Júpiter em maio. Agora, em setembro, está passando por Marte. E no dia 29 de outubro, fará sua maior aproximação do Sol. Na primavera, ele já estará de volta à órbita de Júpiter, de saída do nosso sistema. É por isso que temos certeza. É um objeto interestelar. Ele está viajando rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol, uma trajetória que chamamos de hiperbólica. O mais intrigante da observação do TESS é que, mesmo quando o 3I Atlas estava além da órbita de Júpiter, ele já estava muito brilhante. E ficou ainda mais brilhante nas 3 semanas em que o TESS conseguiu vê-lo. Isso é estranho, bizarro, se comparado aos cometas que conhecemos. Cometas típicos são blocos gigantes de água congelada, misturados com rochas, poeira e gás, vindos da borda do sistema solar. Quando se aproximam do Sol, aquecem e começam a derreter. No vácuo do espaço, isso é chamado de sublimação. O gelo vira gás diretamente. E é isso que forma aquela grande auréola difusa e brilhante ao redor do cometa, a coma. Nossos cometas de gelo de água só ficam quentes o suficiente para sublimar e desenvolver sua coma depois de passarem pela órbita de Júpiter, já se aproximando do cinturão de asteroides. O 3I Atlas, quando foi visto pelo TESS em 7 de maio, ainda estava do outro lado de Júpiter e já estava super brilhante e ficando mais a cada dia, indicando que a sublimação já havia começado. Se o 3I Atlas é um cometa, é diferente de tudo o que já vimos.
Até mesmo o Oumuamua era famoso por não mostrar sinais visíveis de sublimação. 0, eles são opostos. E também é diferente do 2I Borisov, que se comportou exatamente como esperávamos. Mas, à medida que observávamos a aproximação do 13 Atlas em julho e agosto, ele continuava a desafiar a lógica. A coma ao redor do objeto começou a formar uma cauda, o que é normal para um cometa. Mas a do 13 Atlas começou a crescer na direção errada. Apontava para o Sol. Pense no Sol como um ventilador gigante, constantemente soprando vento solar. É ele quem modela a cauda de um cometa, empurrando a nuvem de gás e poeira para trás, criando um rastro longo. É como um cachorro com a cabeça para fora da janela do carro. O vento empurra o rosto para trás. Adorável, certo? Agora imagine se o rosto do cachorro esticasse para frente. Não faria o menor sentido. E é por isso que os astrônomos ficaram perplexos quando a cauda do 3I Atlas começou a se formar na direção do Sol, contra o vento solar. Essas são apenas algumas das muitas perguntas que os astrônomos tentavam responder quando decidiram apontar os mais poderosos telescópios espaciais do mundo diretamente para o 3I Atlas. Isso inclui o Hubble, o James Webb, o Sphere-X, aquele satélite maluco em forma de cone que estuda as origens do universo, e o TESS foi trazido de volta para dar uma segunda olhada. Os observatórios mais avançados da NASA nos deram a melhor visão até agora do que o 13 Atlas realmente é. E, novamente, temos algumas respostas, mas também novas e ainda mais intrigantes perguntas. A maior descoberta foi que a coma ao redor do 13 Atlas é feita quase inteiramente de dióxido de carbono. Isso significa que este objeto não é um grande bloco de gelo de água como os cometas que estamos acostumados a ver. Ele contém alguma água, sim, mas a proporção de CO2 para H2O é de 8:1. Basicamente, há 16 vezes mais CO2 neste objeto do que se esperaria em um cometa médio. E a nuvem de CO2 ao redor do objeto agora é considerada gigantesca, com um raio de até 300 mil quilômetros. Isso é quase metade do tamanho do Sol. É muito maior do que antecipávamos com base nas primeiras observações. E isso também leva os observadores a pensar que o objeto sólido no centro da nuvem pode ser muito maior do que o esperado. No início, pensamos que o núcleo do 3I Atlas poderia ter até 20 quilômetros de largura. Depois, essa estimativa foi reduzida para talvez 11 quilômetros. Mas agora, com base nessas novas observações, acredita-se que o tamanho real possa ser de até 46 quilômetros de diâmetro. É grande, mas não colossal. Encontramos cometas em nosso próprio sistema solar com núcleos de mais de 100 quilômetros de largura. Mas a quantidade massiva de CO2, em comparação com a pequena quantidade de água, é algo que nunca vimos antes. É basicamente o oposto do que esperaríamos encontrar na auréola de um cometa. Isso nos diz que este objeto foi criado em um sistema estelar que tem matérias-primas muito diferentes das nossas. As proporções estão todas erradas, e é isso que torna o 13I Atlas tão genuinamente alienígena em sua natureza. Mas foi feito por alienígenas? Houve outra descoberta bizarra neste verão, feita durante uma observação do 13 Atlas pelo Very Large Telescope, no Chile. Sim, esse é o nome real. Ele é realmente grande. O VLT conseguiu detectar a presença de níquel metálico na coma do 13 Atlas, mas não conseguiu detectar nenhum vestígio de ferro metálico. Confuso? Ótimo! Ferro e níquel são parceiros naturais. São os metais pesados mais abundantes no universo conhecido. Eles são forjados nos corações de estrelas moribundas e depois lançados ao espaço pelo poder das explosões de supernovas. É épico. E por causa disso, ferro e níquel são sempre encontrados juntos em lugares cósmicos, como asteroides, luas e núcleos planetários. A única vez que vemos níquel sozinho é quando nós, humanos, separamos propositalmente os dois metais
em um processo industrial. Então, como o níquel encontrou seu caminho para um cometa sem trazer nenhum ferro? Boa pergunta. Não sabemos. É bastante estranho. E claro, isso nos leva à explicação favorita de todos: alienígenas. Não faltam teorias sobre que tipo de nave espacial artificial poderíamos estar observando. E, para ser justo com esses teóricos, eles não estão apenas inventando coisas. Tudo o que fazem é pegar os dados conhecidos e criar uma interpretação um pouco mais especulativa. Por exemplo, sabemos que o 3I Atlas ficou mais brilhante ao passar por Júpiter. Sim, estava se aproximando do Sol, mas isso não explica nem de perto a quantidade de brilho que foi adicionada. Isso poderia ser explicado pela sublimação precoce devido ao conteúdo incomumente alto de CO2 do objeto, ou poderia ser uma sonda espacial alienígena que começou a acender suas luzes. Também vimos a teoria de que o objeto estaria cercado por uma nuvem de dióxido de carbono, porque seria uma nave espacial gigante cheia de organismos vivos que respiram esse gás, assim como nós respiramos oxigênio, e que estariam liberando seus resíduos no espaço. Eu até ouvi dizer que o 3I Atlas pode ser um organismo vivo gigante em si, consumindo poeira e gás enquanto se move pelo sistema solar e liberando dióxido de carbono como um subproduto orgânico. E o mais legal é que, neste exato momento, ninguém pode dizer com 100% de certeza que isso não é verdade. Provavelmente não é. Mas o mesmo acontece com o níquel metálico. Ninguém pode dizer ao certo o que está acontecendo com essa descoberta. Então você não pode dizer definitivamente que não é uma nave espacial alienígena artificialmente construída. Novamente, provavelmente não é. E é por isso que cientistas e astrônomos estão tentando aprender o máximo possível sobre o 3I Atlas, na pequena janela de tempo que temos disponível. Teremos a oportunidade de obter uma fotografia deste objeto quando ele passar perto do planeta Marte no início de outubro, a cerca de 28 milhões de quilômetros. Ainda é bastante longe, mas é perto o suficiente para duas orbitadoras europeias de Marte terem uma boa visão. A Agência Espacial Europeia usará tanto a Mars Express quanto a ExoMars Trace Gas Orbiter para observar o 3I Atlas usando câmeras de alta resolução e sistemas de imagem colorida. Não teremos um close-up bonito nem nada, mas deve haver resolução suficiente para distinguir entre a nuvem de gás que cerca o objeto e o que quer que esteja no centro dessa nuvem. Assim, talvez possamos ter uma ideia da forma real do objeto. E então, no final de outubro, de nosso ponto de vista na Terra, o 3I Atlas passará por trás do Sol, e não poderemos vê-lo novamente até dezembro, quando estará saindo do Sistema Solar. Mas teremos uma última chance. Em 16 de março de 2026, o 3I Atlas passará por Júpiter a uma distância de 53 milhões de quilômetros. Ainda bastante longe, mas temos uma sonda ativa lá na órbita de Júpiter. A Juno é uma nave espacial mais antiga, que está no sistema de Júpiter desde 2016, e o fim de sua missão científica está programado para setembro de 2025. A NASA estava planejando simplesmente colidir a sonda com Júpiter para descartá-la e ver o que acontece ao longo do caminho. Mas outra missão potencial de fim de vida poderia ser tentar interceptar o 3I Atlas em sua saída do sistema solar. Por mais estranho que tenha sido estudar este objeto até agora, ainda não terminamos. Há muito a aprender. Teremos respostas. E provavelmente teremos o mesmo número de novas perguntas. E é isso que torna tudo tão divertido. Qual é a sua teoria sobre o 3I Atlas? Deixe seu comentário e não se esqueça de deixar o like e se inscrever para mais mistérios cósmicos.